Shalom, queridos. Vamos começar nossa aula, imersão bíblica. Orando ao nosso Deus, que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, nesse dia, né? No momento que você vir, mas essa aula vai estar sendo disparada aí no horário normal, às 9 horas da manhã no domingo, tá bom? E é claro, você vai assistir em qualquer outro momento aí na sua casa. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, agradecemos pela tua infinita graça derramada sobre as nossas. Abençoe de forma sobrenatural a cada um de nós. Entender, compreender as suas. Nós vemos não somente aprender, devemos viver tudo isso que Deus seja com cada um de nós, Senhor, ou ministrando essa aula, que eu seja um instrumento teu para ministrar o coração de cada um daqueles que estão assistindo agora, aqueles que futuramente poderão assistir. Seja um canal para ministrar os seus corações. Abençoe-os, cada um deles possam entender as palavras e vê-las de forma eficiente. Eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Muito bom estar contigo essa manhã. Hoje a gente vai estudar um livro tremendo, a primeira carta de Paulo, de Pedro, a primeira epístola de Pedro. Estamos falando a respeito dela. E tem bastante coisa para a gente falar. Vamos lá? Não sei quanto tempo que vai levar, não sei em quanto tempo eu vou fazer, mas possivelmente eu devo repartir em alguns momentos. Tá bom? Vou dar só uma paradinha aqui. Vamos lá. Vamos para os slides aí, começar já com os slides. Deixa eu começar aqui. Praticando, isso. Tá bom, aí tô eu de novo. Então a imersão bíblica, nossa aula 53, já está chegando no finalzinho. Já está já quase na nossa formatura. Tá? Espero que esse ano a gente termine. Em nome de Jesus. Vamos lá. Então, apóstolo Pedrão, né? Pedroca, nariz de pipoca. Ele é o nosso, que a gente vai estar estudando a carta que ele enviou aí para as igrejas. É uma carta chamada Carta Universal, tá? Então, não da Igreja Universal, mas uma carta que fala especificamente para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja, tá? Então, apóstolo Pedro, a autoria da primeira epístola de Pedro não está envolta em dúvidas e questionamentos, como acontece com outros escritos bíblicos, né? O autor começa o texto apresentando Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele já começa a carta dizendo que é ele que está escrevendo. Então, já tem o autor, a autoria. A seu respeito, o Novo Testamento nos oferece muitas informações. Então, muitas coisas a respeito de Pedro nós vemos lá no Novo Testamento, tá? Então, seu nome original era Simão, abreviatura de Simeão, nome hebraico que significa famoso. E Jesus Cristo, ele chama Pedro, né? Deixa de chamar, bota um apelido nele, né? Chama ele de Pedro. Mas na realidade Jesus Cristo pouco chamou de Pedro, tá? Em muitos momentos que nós vemos nas Escrituras, Jesus Cristo falando com ele, chama ele de Simeão, tá? De Simão, né? Simão foi pescador, nós temos lá em Mateus 4,18, e até o dia em que, conduzido por seu irmão André, conheceu o Senhor Jesus Cristo, o qual lhe chamou Pedro, Petros, nome grego que significa pedra, o mesmo que Cefas, tá, em aramaico. Então, Pedro, né, que seria em grego, né, Petros, né, ou Cefas em aramaico. Então, era chamado também de Simão Bar-Jonas, ou seja, Simão filho de Jonas. Então, Bar, filho de, tá? Então, filho de Jonas. Ou filho de João. Tá? João, mesma coisa. Devido ao uso demais de um idioma, era comum as pessoas possuírem mais de um nome. Um hebraico, tá? Um hebraico, outro grego e um em latim. Então, outros em aramaico e até mesmo dois nomes de uma mesma língua. Tá? Então, isso era normal acontecer, porque ele era conhecido por outras pessoas, além daquele que estava no seu
da sua redondeza, né? Pessoas de outras línguas, tá bom? Então o caso de Simão é bastante peculiar. Jesus lhe deu um novo nome, Pedro. Não lhe bastaria ser famoso, precisava ser firme e inabalável. Afinal, firmeza era o que mais lhe faltava naqueles primeiros anos de serviço ao Mestre. Então, Pedro é meio vacilão, né? Em seus momentos de debilidade, era chamado de Simão. Tá? Era o velho homem em ação, com toda a sua fraqueza natural. Então, Pedro, ele era muito afoito, né? Muito precipitado, e ele tomava algumas atitudes que não eram atitudes legais, tá? Mas ele foi fiel ao Senhor, de certa forma, né? Meio aquele momento que a gente fala, que Pedro negou Jesus Cristo. É verdade que ele negou Jesus Cristo. E os outros estavam onde? Estavam escondidos, mas pelo menos Pedro estava próximo. Tá? Tem gente que fala muito de... aí a gente vê lá, andando sobre as águas. Pedro andou sobre as águas, mas afundou. E você viu alguém sair do navio para andar nas águas de Jesus Cristo? Não, só Pedro. Então o pessoal às vezes fala demais. Tá? Então vamos ser devagar com o Pedrão. Pedro é um cara legal. Mas vamos continuar na história para entrar no livro em si, né, que a gente está falando simplesmente de Pedro. Então Pedro era casado, morava em Cafarnaum, cidade situada ao nordeste do Mar da Galileia. Jesus exerceu nessa região uma parte considerável do seu ministério. Pedro se tornou discípulo e apóstolo de Jesus Cristo. Seu ministério foi mais dedicado aos seus próprios compatriotas, os judeus. Foi considerado apóstolo da circuncisão, em Gálatas 2:8. Foi grande o seu destaque entre os apóstolos quando andavam com Jesus Cristo e também na igreja, pois depois da ascensão de Jesus Cristo. Pedro, ele diferente de Paulo, né, eles até andavam juntos em determinado momento, mas Pedro ele se voltou mais pelo pessoal, pelos judeus. Houve até um momento onde houve uma certa discussão entre Paulo e Pedro, porque Pedro liberou acesso aos gentios, né? Quando ele vai na casa de Cornélio, e lá ministra sobre eles são batizados pelo Espírito Santo e tal. Mas logo depois ele começa a andar com Paulo e vê o crescimento dos gentios com relação ao cristianismo. Mas quando chegam alguns judeus próximos, Paulo sai correndo lá de perto dos gentios que tinham se convertido, e eles, nesse momento, eles são meio... e Paulo, nesse instante, fica com a briga com ele, né? Pela atitude que ele tomou, que ele não deveria ter feito aquilo, tá? Então, Paulo tem essas características aí. Mas, né, ele pregou, né, praticamente para os judeus, e quando Paulo estava pregando para os gentios e os judeus, ok? Pedro pronunciou a mais célebre declaração dita por um discípulo: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? E também, para quem iremos nós, Senhor, se Tu tens a palavra de vida eterna? Por outro lado, cometeu graves erros ao repreender o mestre, dizendo: Senhor, tem compaixão de Ti, isto de modo algum lhe acontecerá. Imediatamente ouviu a mais severa repressão de Cristo: para trás de mim, Satanás. Então, Jesus Cristo também não pegou devagar com Pedro, não. Tá? Então, observamos que Simão Pedro, ele saía na frente dos discípulos. Qualquer situação, fosse para errar ou para acertar. Então, ele era afoito, né? Ele vinha na frente. Ele não queria saber se ele estava... se o que ele iria falar era certo ou errado, mas ele se colocava na frente e falava. Então, com isso, conseguia grandes elogios, né? Mas também conseguia grandes repreensões. Então, Pedro teve experiências ímpares, maravilhosas, e também fracassos vergonhosos. Então, nós temos aí alguns exemplos alguns fracassos de Pedro. Tá bem pequenininho aí, mas acho que dá para a gente ler. Deixa eu sair aqui da frente. Então, nós vemos ali, ele andou sobre o mar, né? Ele andou sobre o mar.
Mas ele começou a afundar. Ele testemunhou a ressurreição da filha de Lázaro, mas foi repreendido pelo Senhor Jesus Cristo. Testemunhou a transfiguração de Cristo, negou a Cristo 3 vezes, né? E algumas outras coisas que depois você vê aí com calma, tá? Você vê com calma. É claro que isso aí também vai estar na aula que eu vou passar para vocês, tá? Mas você vê, dá um pause aí no vídeo, você vai conseguir ver tudo isso aí bem, tá? Como eu falei, a aula hoje é longa, então a gente tem que seguir adiante para pegar as coisas mais importantes do livro, tá? Porque agora a gente só está basicamente falando de Pedro, né? E durante algum tempo, sua vida foi muito contraditória. Se Pedro vivesse nos nossos dias, e tivéssemos de forma uma comissão na igreja, uma equipe para o trabalho especial, talvez não escolheríamos, a gente não ia escolher Pedro. Contudo, Jesus escolheu. E não acontece assim também conosco. No momento, estamos andando sobre as águas, e no próximo versículo, já começamos a afundar. Talvez também tenhamos muitas vezes negado a Cristo, através das nossas ações e palavras. É realmente isso, queridos, nós somos muito rápidos, né? Nós somos muito rápidos em julgar as pessoas. E nós vemos a vida de Pedro e a gente julga, né, Pedro. Mas em muitos momentos nós estamos até piores do que Pedro. Mas Pedro ele vacilou em alguns momentos, é verdade, vacilou. Mas outros instantes ele estava lá, firme e forte na presença de Deus. Ok? Então a gente não pode ver desse jeito somente. Pedro ele negou Jesus Cristo 3 vezes, confrontado por sua consciência, pelo olhar do mestre, chorou amargamente, arrependido do seu fracasso. Passados 50 dias, Pedro estava pregando a respeito da ressurreição. Pregando a respeito da ressurreição de Cristo. Afinal, sua vocação não foi cancelada pelo pecado. No dia de Pentecostes, Pedro estava entre os que foram cheios do Espírito Santo, inaugurando assim a igreja do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa que eu quero dizer para você, talvez, queridos, você tenha passado alguma situação, se você tenha tido alguma situação em que a sua atitude demonstrava que você negou a Jesus Cristo. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo te ama. O ministério que Ele tem contigo, Ele não acabou com ele. Tá? Não foi por causa disso que o ministério que Ele tem contigo acabou. Não, não. Deus tem muita coisa ainda a fazer pela sua vida e através da sua vida, tá bom? Não fique triste, né? Continue adorando o Senhor. O escritor de Atos Apóstolos concentrou-se na pessoa e obras de Pedro até o capítulo 12. Afinal, foi considerado como uma das colunas da igreja. Então nós vemos também Lucas, né, que é aquele que escreveu aí o Atos, né, também o Evangelho de Lucas. Ele esteve andando com os apóstolos, na realidade ele veio seguindo, né, Pedro até em determinado momento. Aí vem a conversão de Paulo. Paulo se converte, começa a andar também com os outros apóstolos. Mas quando aparece, né, o que nós conseguimos observar é que quando nós começamos a ver Paulo pregar mais para os gentios, não mais para os gentios, mas independente de quem ele pregava, independente da igreja que ele estivesse, quer seja, tinha judeus e gentios, ele estava pregando mais um evangelho assim, genuíno, independente de quem era. O que nós vemos acontecer é que, aparentemente, Lucas ele observa isso e vê que Paulo ele estava indo na direção mais própria daquilo que Deus queria, né, com relação ao cristianismo. E ele passa, então, a seguir Paulo. Tá? É o que parece. Nós não temos certeza disso, mas é o que parece. Tá bom? Então, além de ter trabalhado em Jerusalém, atuou também na Babilônia. Tá? Não se sabe ao certo se Pedro esteve na Babilônia, a gente não tem certeza, que fica às margens do rio Eufrates, tá? Ou se isso foi uma referência velada à cidade de Roma. A gente não tem essa certeza a respeito desse texto aí, desse versículo de 1 Pedro 5,13. Tá? Se essa Babilônia é Roma ou Babilônia mesmo. Tá? A gente não tem certeza, ok? Então, segundo Orígenes, Pedro foi morto sob as ordens do imperador Nero. Então, foi o primeiro imperador
a perseguir o cristianismo. Nós tivemos aí uma onda de 10 imperadores perseguindo o cristianismo, e Nero foi o primeiro, né, que ele botou fogo em Roma, ou dizem que botou, não se tem certeza, tá? Mas ele foi, segundo Orígenes, foi morto, segundo a ordem de Nero, né, que depois do incêndio de Roma. Sabendo que seria crucificado, Pedro pediu que fosse de cabeça para baixo, tá? Pois não se julgava digno de morrer na mesma posição que o mestre, tá? Então a data da sua morte estaria situada entre os anos 64 e 68. Nós não temos certeza disso. É o que diz, tá? Algumas coisas, nós temos algumas histórias falando a respeito disso. Nós não temos certeza, tá bom? Tá? Então é algo, segundo a lenda diz isso, tá? Que ele foi crucificado de cabeça para baixo, mas a gente não pode bater um martelo dizendo que realmente foi. Mas também não há problema se tenha sido ou não, tá? Nós temos aí agora a gente vai diretamente para a epístola, para realmente a carta. Então a primeira epístola de Pedro, né, nós temos aí com segunda autoria, apesar de ter sido considerado um homem culto e letrado, né, Atos 4,13 fala isso, Pedro escreveu uma epístola de alto nível, tá? A epístola de Pedro, a primeira epístola, né? E as outras também, é um negócio, top. Talvez aquele rótulo advenha do fato de Pedro não ter frequentado uma universidade grega da época, nem ter sido um escriba ou doutor da lei, alguma coisa assim. Ele era um pescador, ok? Mas isso não significa que ele era ignorante. Então, contudo, não significa que ele fosse analfabeto ou ignorante, ok? Isso independe, tá? Independe disso. Se lhe faltava muito da vasta cultura grega, o mesmo não se pode dizer quanto ao idioma, pois o grego era falado por várias classes sociais. Além disso, falava o aramaico através e talvez o hebraico também, tá? Ok. Então ele não era ignorante, tá? Não era ignorante, ok? Pedro tinha essa fama de ignorante, mas não era. Tá bom? Contudo, todo bom judeu, né? Pedro tinha todo o conhecimento da lei de Moisés e demais escrituras do Velho Testamento. Tá? Não seria um conhecedor profundo, mas ele tinha um conhecimento. Tá? A forma do seu texto pode também ter sido influenciada pela mão de Silvano, que foi o seu amanuense, tá? Então a gente vê aí, né, a pessoa que ajudou ele a escrever, né? Mas sabe, né? A carta foi de autoria dele mesmo, tá bom? Deixa eu diminuir aqui. Finalzinho, vamos sair aqui. Então, a autoridade do autor fica evidente, né? Além de ser apóstolo, Pedro foi testemunha das aflições de Cristo. Então, Pedro esteve junto com Jesus Cristo ali. Então, não seria a melhor pessoa para escrever a respeito de Cristo. Seu ensino estava, portanto, bem fundamentado, sendo digno de aceitação. Além de Silvano, também Marcos estava na companhia de Pedro quando escreveu a primeira carta. E esses camaradas aí estavam lá junto com ele. Deixa eu botar aqui. Então a data, né? Os comentaristas sugerem a data entre 63 e 68 depois de Cristo. Né? O mais indicado é 64. Tá? Destinatários cristãos dispersos na Ásia Menor, então judeus e gentios. A carta ela serve, né? Ela vai para todos. A igreja, como eu falei, é para a igreja, tanto para os judeus como para os gentios, tá? Então, durante algum tempo, Pedro foi contrário à evangelização dos gentios. Nós temos aquele momento ali do lençol, né? Que desce para Pedro, todo mundo conhece esse momento aí. Então, até então, ele era contrário, ele só estava evangelizando ou pregando para os judeus. Então, vemos, portanto, que por ocasião do envio dessa epístola, então o problema já tinha sido superado. Então, Pedro já tinha passado por isso. E agora Pedro já aceita os gentios e os considera tão dignos do Evangelho e do reino de Deus quanto os judeus. Aí teve que
aprender, né? Teve que aprender, meu Deus. O apóstolo chega a tomar palavras ditas a Israel no Velho Testamento, aplicando aos gentios que fazem parte da igreja. Antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus. Outros textos desenvolvem esse paralelismo entre a igreja e Israel, citando o sacrifício e o templo numa nova perspectiva. Entendendo, queridos, entendendo, né? Já falei isso, vou falar novamente. Israel, Israel, igreja, igreja. Tá? Então não há essa questão de igreja substituir Israel, não. Tá? Deus tem alianças, promessas com Israel, diferentes das promessas e alianças que Deus tem com a igreja. Nós estamos hoje vivendo uma dispensação diferente, estamos vivendo na época da graça ou na época da igreja. E Deus tem as sua forma de agir, o seu jeito com a igreja, ok? Tá? É claro, os princípios estabelecidos por Deus, como eu já falei, lá no Antigo Testamento, não eram para a igreja, mas os princípios estabelecidos valem para a nossa vida hoje, ok? Quando Deus falou lá, não matarás, ele falou para quem? Para os judeus, é óbvio, mas era um princípio estabelecido, que isso também serve para nós hoje, tá? Isso tem que ficar bem claro para que a gente não comece a falar besteira. Então, a epístola foi dirigida aos irmãos que moravam em regiões por onde Paulo passou a fundar a igreja. Porque Pedro escreveria para eles. Por quê? Isso faz com que alguns entendam que quando essa epístola foi produzida, Paulo já teria morrido. O fato, Silvano e Marcos, antigos companheiros de Paulo, estarem com Pedro, também é usado como argumento por a favor dessa hipótese, ok? Então alguns defendem isso. Como Paulo tinha morrido, alguém tinha que estar ajudando a manter essas igrejas aí, né, com palavras para que elas não fizessem besteira, ok? Mas a gente não tem isso como verdade. A questão das circunstâncias, a carta foi escrita numa época de grande perseguição imperial contra a igreja após o incêndio de Roma. Eu já falei sobre isso, sobre esse incêndio. Por quê? Né? Algumas pessoas dizem que foi Nero que colocou fogo em Roma, a gente não tem certeza disso. Mas o que acontece é que, milagrosamente, os cristãos que viviam em Roma, a cidade toda foi destruída pelo incêndio, menos a cidade onde a maioria dos cristãos moravam. E isso soou meio estranho, né? Meio estranho. Por esse motivo eles foram perseguidos. Tá vendo? Eles botaram fogo e as casas deles não pegaram fogo. Então, dentro dessa direção aí. Então, eles foram perseguidos por esse motivo, tá? É claro que o pessoal também, o imperador queria perseguir mesmo. Mas aproveitou esse ensejo para atacá-los aí de forma mais forte, ok? Mas estavam nessa situação. Então, no livro de Atos, os principais perseguidores eram os judeus. No período em que Pedro escreveu, os perseguidores passaram a ser também os gentios. Então, nós temos esses dois grupos aí perseguindo, tá? Perseguindo. Nós tínhamos os judeus perseguindo a igreja, nós tínhamos também o pessoal de fora, né? Os gentios que não eram convertidos também perseguindo a igreja nesse instante. Então, nós temos algumas características da carta. O livro é exortativo, né? Exortativo, exorta, né? Motiva, consolador, cristológico, cristocêntrico, falando sobre Jesus Cristo. Observamos que Tiago quase não cita Jesus em sua carta. Pedro, porém, cita-o todo momento. Aquele que o havia negado agora tem no seu nome a base da sua doutrina. É exatamente isso, tá? Então Pedro ele trabalha muito fortemente isso nessa carta, tá? Não deixa de falar de Jesus Cristo, não deixa de falar. Acho que de repente até por ter negado Jesus Cristo, na sua primeira carta, né, ele exalta tanto a Cristo, tá? Então nós temos aí como Pedro ele mostra Jesus Cristo, tá? Então, Pedro apresenta Jesus Cristo como fonte da esperança, cordeiro do sacrifício, pedra angular, exemplo perfeito, aquele que levou muitos pecados, então sumo pastor, bispo das nossas almas, aquele que está sentado à destra de Deus. Então nós temos aí coisas preciosas para Pedro, né? As provas, o sangue, as pedras, Cristo, Espírito Santo, Espírito manso,
Então, na epístola de Pedro, nós vemos tudo isso acontecendo aí, de Pedro falando a respeito de Jesus Cristo, tá? Muita coisa que ele vem falando. Isso não era isso que eu queria. Aqui. Vim para cá, vim para cá e vim para cá. Agora sim. Eu saio de novo. Isso. Propósito da carta: firmar, orientar, confortar. Para os irmãos atribulados, Pedro oferece uma palavra de esperança. Menciona os fundamentos da fé cristã e o que Deus tem para nós no futuro. Quando as tribulações se multiplicam, é bastante oportuno que essas verdades sejam mencionadas para a renovação da fé e do ânimo. A obra de Cristo no passado e a herança cristã no futuro são mencionados como estímulo para enfrentar as dificuldades presentes. Queridos, eles estavam nesse momento de provação que eles estavam passando, não era fácil, era um momento complicado. E Pedro ele vem dizendo, olha, seja firme, né? Fala da esperança, fala que somos edificados em Cristo, somos edifícios do Senhor, pedras vivas e por aí vai. A gente vai falar mais algumas coisas a respeito disso mais à frente, ok? Tais circunstâncias, é necessário que nos lembremos, em tais circunstâncias é necessário que lembremos de quem somos, quem você é em Cristo. Quem você é em Cristo. Nós vamos lá, 1 Pedro capítulo 2, Deus falando, né, 9 e 10, vós sois povo de Deus, sois geração eleita, sois sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. E ele demais, vós sois guardados mediante a fé para a salvação, vós sois edificados como casa espiritual. É isso que nós temos que lembrar constantemente de quem somos em Cristo. Existe uma identidade. Existe uma identidade em nós, uma identidade que nos dá esperança, uma identidade que nos dá força para ir adiante, uma identidade que nos leva a cada dia a estar mais e mais perseverante na presença de Deus. Deus tem algo tremendo a colocar sobre as nossas vidas constantemente e é necessário que nós entendamos isso e busquemos e deixemos que essas palavras possam entrar em nosso coração, que nós possamos viver nessas palavras. O autor lembra aos seus leitores o que Cristo fez por eles, tá? O que Cristo fez por eles. Nos momentos difíceis é bom lembrarmos o que Jesus fez por nós e qual é o nosso vínculo com Ele. O inimigo procura colocar tudo isso em dúvida na hora da tentação. Queridos, o inimigo ele é especialista em tentarmos. Ele é especialista em jogar sobre nós pesos para negarmos Jesus Cristo. Ele quer que nós façamos isso. E ele achou que tinha vencido sobre a vida de Pedro. E Pedro, ele venceu isso aí, não por ele mesmo, mas ele venceu pelo próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo foi ao encontro dele e disse assim, Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então, Jesus Cristo, ele tinha um ministério para Pedro, da mesma forma que ele tem um ministério para você. Ele tem um ministério para a sua vida. E independente da situação que você está, ou que talvez você no futuro estará, o Senhor é contigo. De forma alguma, queridos, eu estou aqui fazendo um elogio ao pecado ou fazendo algo que dizendo que você deve pecar, que você deve errar, que você deve andar dessa forma. Não, negando a Cristo ou pecando. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, se aconteceu. O Deus que te chamou, ele continuou de braços abertos. Lembra do filho pródigo? Ele foi filho. Um dia ele saiu, desistiu e foi para longe do pai. Mas quando esteve longe do pai, ele entendeu. Nunca viu o pai tratar ninguém da forma que ele estava sendo tratado. E ele voltou aos braços do pai. E o pai o restituiu. Entregou a ele tudo o que lhe era devido. Restituiu a ele o que ele tinha. Roupas novas, sandálias em seus pés e um anel de autoridade em suas mãos. Querido, tenha isso no seu coração. Tá? O inimigo ele vai tentar fazer isso, jogar na sua cara. Mas quando o inimigo tentar jogar na sua cara o seu passado, o seu erro, a sua negação,
lembre-se que Jesus Cristo nunca te negará. Amém? Jesus Cristo nunca te negará. Tá bom? Então tenha isso em mente, tenha isso no seu coração e você com certeza será muito bem sucedido. Então nós temos aí agora o esboço comentado, tá? O esboço comentado com relação à carta. Nós temos aí a natureza da salvação logo no início. O autor começa com a epístola falando sobre a salvação e a esperança e a herança no céu. Ah, existe um céu para você, amém? Para mim também, é óbvio, né? Claro, vamos junto. Os irmãos que estavam padecendo perseguições poderiam questionar sobre o efeito da sua conversão. Talvez alguns estivessem esperando uma herança na terra, uma vida tranquila e próspera. Deus pode nos dar todo tempo, Deus pode nos dar todo tipo de bênçãos materiais, é verdade. Mas isso não é uma promessa de Cristo para todos aqueles que nele crê. Tá? Isso não é uma promessa do Senhor. O Senhor prometeu para nós o céu. Tá? Isso sim, a salvação, o céu. Isso depende da vontade de Deus para cada pessoa. O que Ele promete a todos nós é o quê? É a vida eterna. É estar nos céus com Ele. Isso é que Ele nos promete, tá? É isso que Ele entrega para as nossas vidas. Não bênçãos materiais. Se você está no Evangelho buscando somente bênçãos materiais ou colocando o foco da sua vida nisso, entenda que naquilo que você coloca o foco é onde você lança a sua âncora. É onde você lança a sua âncora. Quando a trombeta tocar, aonde a sua âncora estiver fincada, é ali que você vai ficar. Ok? Se a tua vida inteira você lutou única e exclusivamente pelos bens materiais, é ali que a sua âncora vai ficar. Então você ficou talvez a vida inteira dentro da igreja, mas com o coração no lugar errado. Tá? E Deus não quer isso para você, Deus não quer isso para mim, para nenhum de nós. O que Ele quer, o que Ele deseja, é que todos nós cresçamos na tua graça, cresçamos na sua vontade. Amém, queridos? Então, ele já começa a falar isso. Então, o que promete a todos nós é a vida eterna. Amém? Não podemos esperar conquistas materiais como efeito obrigatório do Evangelho. Então, o resultado pode ser frustração. Você pode ser frustrado se você pensa nisso, tá? Por outro lado, nada impede que o cristão trabalhe para conseguir o que lhe é lícito, assim como também fazem os não salvos. Entretanto, a busca material não se tornará o objetivo principal da nossa vida ou da nossa fé. Então você tem que buscar o Senhor, Como diz a palavra lá do Senhor, né? Busque em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O quê? A vestimenta, a roupa, o teto sobre a sua cabeça. Isso nunca vai lhe faltar, Deus garante isso. Mas outras coisas, outros bens materiais, vai trabalhar, meu irmão. Vai trabalhar, vai correr atrás. Né? Você quer uma casa melhor, você quer um carro melhor, você quer viagem, você quer isso. Então é necessário estudar, é necessário ter tino para os negócios, é necessário muitas coisas. E é óbvio, né, que Deus vai abençoar quando você colocar a mão no arado para ralar. Amém? Isso é fato, tá? Isso é fato. É isso aí, queridos. Temos que colocar o nosso coração naquilo que o Senhor tem para nós, ok? Então, entretanto, a nossa busca material não se tornará o objetivo principal da nossa vida ou da nossa fé. Nós não temos que trabalhar ou pensar dessa forma. Vindo aí o segundo ponto, né? Indo adiante, nós vemos aí o crescimento do cristão, o que somos e o que devemos ser. Tendo falado da salvação, Pedro poderia agora expressar palavras comemorativas e congratulatórias para seus destinatários, como se tudo estivesse resolvido. Contudo, não é assim. Agora estamos salvos. Precisamos do quê? Do crescimento espiritual. E só é possível, né? Só é possível mediante o legítimo alimento espiritual. E qual é ele? A palavra de Deus. A palavra, portanto, liga as duas seções do texto. Então, o portanto indica que, considerando tudo o que foi dito antes, seria apresentadas a seguir demonstrações que estariam relacionadas às consequências naturais ou necessárias ao bom andamento da questão anterior.
Então, queridos, a palavra de Deus é fundamental para o nosso crescimento. Não adianta nós dissermos que aceitamos Jesus Cristo e não seguimos a sua palavra. Lá em João, capítulo 15, 16, Jesus Cristo fala que os seus amigos são aqueles que seguem as suas palavras. Tá? Os seus amigos é aquele que segue aquilo que ele manda. Será que nós queremos ser amigos do Senhor? Porque uma coisa muito importante, se nós entendermos lá no início, né, na palavra dele, no início, lá em João, no Evangelho de João, Jesus Cristo é chamado de Logos, é chamado de palavra, é chamado de verbo. Então, Jesus é a palavra. E se nós não lemos a palavra, tá, que é Jesus, nós estamos negando Jesus. Nós estamos dizendo que nós não queremos ser amigos de Jesus Cristo. Estamos dizendo que nós não queremos conhecer Jesus Cristo. Mas eu oro ao Senhor, eu caminho com o Senhor todo dia, sempre eu faço as orações. Mas se não houver leitura da palavra, nós não conhecemos a Cristo, nós estamos negando, porque a palavra é Jesus Cristo. Eu não leio a palavra, eu não estou querendo me relacionar com Cristo. Ok? Aí não é uma questão daquilo que eu falo, mas é uma questão daquilo que eu faço. Tá? Os meus atos denunciam aquilo que vai estar no meu coração. Tá? Os meus atos vão denunciar. Como o pecado, quando nós pecamos e pedimos perdão pelo nosso pecado, nos arrependemos, o que a palavra do Senhor fala? Nós temos que mostrar frutos de arrependimento. Da mesma forma, nós, como estamos em Cristo, não buscamos a palavra de Deus, na realidade não estamos em Cristo, estamos negando esse Cristo. Tá? Então a leitura da palavra, a busca pela palavra é muito importante. E isso que nós estamos fazendo aqui, né, esse mergulho na palavra, é muito importante para cada um de nós. Tá? Porque assim nós estaremos conhecendo a cada dia mais Cristo. E tem outra coisa, se a gente conhece, mas não bota em prática aquilo que nós aprendemos, também nós estamos entrando numa furada, tá? Ok? Deu para entender, né? É muito fácil nós entendermos isso, muito fácil nós pensarmos nesse sentido. Então, como dissemos, Pedro utiliza bastante o verbo ser. Observamos primeiramente a conjugação sois e sedes, em referência ao que somos como mérito de Cristo e por nosso compromisso com Ele, e o que devemos ser. Tá? Então, nós somos alguma coisa porque Cristo fez isso por nós, mas o que nós devemos ser também é algo muito importante. Observe na palavra sede, o modo imperativo indicando uma ordem, sede, né? Não está pedindo para você ser, né? Não está declarando que você deveria ser. Está dando ordem, dizendo que você deve ser. Tá? Você deve não, você tem que ser. Okay? Pedro já disse que somos salvos, portanto precisamos ser o quê? Se nós somos salvos, nós temos que ser santos, né? Separados da corrupção do mundo. Okay? Nós temos que ser sóbrios, conscientes, atentos, vigilantes. Nós temos que ser obedientes. Então, tudo isso vai dentro do bojo da salvação. Se nós somos salvos, somos isso. Somos santos, somos sóbrios, somos obedientes. Tá? Isso faz parte da nossa vida. E a gente não pode ficar colocando pano molhado, não sei como se diz, esqueci a expressão agora. Né? Panos quentes sobre o erro, sobre o pecado. Nós temos que entender a nossa vida. E, às vezes, existem muitas pessoas que são não foram ainda convertidos, são convencidos, estão na igreja, estão fazendo uma opção de coisa, dentro da igreja, estão participando, já foram batizados nas águas e tudo, e às vezes não são salvos, tá? Eu não tenho um salvômetro para dizer quem é ou quem não é, ok? Mas isso é fato, tá? Isso é fato. Existem pessoas nessa situação dentro da igreja. Eu não sei quem são. Tá? Nem você sabe quem é. Mas, se você está numa situação dessa, em que você se diz salvo, mas você não tem se separado da corrupção do mundo, você não tem andado sobriamente,
você não é uma pessoa obediente. Então você tem que começar a olhar para você e realmente ver se você é salvo, você é convertido ou é um convencido, tá? Aí com relação à vida cristã, ele diz o risco do pecado, a vigilância, a oração, o serviço, o comportamento, sofrimento e glória. Então, após a conversão, temos o caminho pela frente. É a vida cristã prática. Então, Pedro menciona situações e relações do cotidiano. O pecado é mencionado como um risco constante. É um risco constante na nossa vida. Pedro, que um dia disse que não negaria Cristo, acabou negando 3 vezes. Está bem consciente do que o pecado pode acontecer, embora não deva. Então, diante desse risco, o autor nos aconselha a orar e vigiar. Então, tomar muito cuidado. Pedro, como a gente já falou anteriormente, ele era intrépido, ele ia na frente, ele pulava, não queria saber as consequências. Ele não pensava antes de falar, não pensava antes de agir, ele simplesmente agia. Tá? E por muitos momentos, em muitos instantes, ele foi repreendido pelo Senhor por causa disso. Ok? Mas nós, nesse momento, ele diz que a gente tem que ser sóbrio, tá? Tem que vigiar, tem que orar, para não cair num erro que ele mesmo cometeu quando ainda era mais jovem, ok? Quando ainda estava caminhando, começando a caminhar com Jesus Cristo. Tá? Então é um fato poder cair em pecado, poder pecar, é um fato. Mas nós temos que tentar que isso não aconteça sobre as nossas vidas. Contudo, a vida cristã apresentada por Pedro não é apenas espiritual. Não se resume a oração e vigilância. Ele ensina o serviço cristão, exemplificado através da hospitalidade e do ministério. Não basta orar, é preciso agir e trabalhar. Então isso tem que ser fato também nas nossas vidas. Não estou dizendo que você tem que ter as coisas dentro da igreja para fazer. Então quer dizer que eu tenho que lavar a igreja, tenho que limpar. Eu não sou músico, eu sou músico, eu tenho que tocar na igreja, tenho que fazer isso. Então não é isso que nós estamos falando. O ministério não é isso, tá? O reino vai além disso. Nós temos aqui, através da nossa vida, testemunhar de Cristo, falar de Cristo para as outras pessoas, falar através das nossas vidas e pregar também o Evangelho. Ok? Pregar o Evangelho, porque tem muitas pessoas, eu sou muito boa, uma pessoa legal, então só isso é o suficiente. Não, não é. Mas você tem que falar de Cristo também para as pessoas que estão ao seu redor. Tem que falar do Senhor. Então, outro item abordado é o comportamento. Tá? Nós, como servos de Deus, temos que ter um comportamento condizente com aquilo que pregamos ou vivemos. Então, as falhas nessa área podem invalidar nossas orações e o nosso serviço. Então, Pedro menciona, então, a vida social e civil, familiar, profissional, aconselha maridos, esposas e servos. Então, todos nós que estamos na presença do Senhor, estamos vivendo, nós temos que pegar isso como fator para as nossas vidas. Nós temos que entender e nós temos que viver o Evangelho. A gente não pode só viver de nome, a gente não pode só viver de palavras. Nós temos que realmente estar vivenciando esse Evangelho de forma genuína. E é isso que Pedro vem nos aconselhar nessa carta, tá? Então Pedro menciona 2 tipos de sofrimento. Um pelo Evangelho, que seriam as perseguições, tentações. Eu botei perseguições 2 vezes, né? Perseguição, tentações e perseguições. E outro pelo pecado, né? Consequências e punições. Então tem todos esses sofrimentos, tá? O autor adverte que sofremos como cristãos sem culpa. Então somos bem-aventurados. Se sofremos merecidamente, então nenhuma honra recebemos. Tá? Então, entende o que acontece? Existem 2 questões de sofrimento. Nós podemos sofrer pelo amor do Evangelho, então nós somos bem-aventurados por isso, ou podemos sofrer pela nossa culpa, por erros cometidos, porque nós sempre seremos disciplinados quando erramos, tá? Sempre seremos disciplinados. Mas se isso acontece, estamos sofrendo merecidamente, então não há nenhuma honra nisso. Esse sofrimento
não é honra, tá? Lembre-nos do Calvário. 2 tipos de sofrimento ali aconteciam. Jesus morria inocente, enquanto os ladrões morriam em consequência dos seus próprios erros, tá? Então, nós, como filhos de Deus, nós podemos passar por esse momento, sim, de perseguição, de tentações, nós podemos passar por isso, é fato, tá? Mas nós temos que entender que isso faz parte da nossa vida, do nosso crescimento, mas também podemos estar sofrendo pelos erros que estamos cometendo. E Pedro, ele deixa isso bem claro na sua carta, tá? Depois você lê com calma os versículos, né? Porque a gente não dá para a gente ler. Se parar para ler, a gente fica aqui a vida inteira. O ouro é retirado da jazida em estado bruto, cheio de sujeira e deformidade. Contudo, não será rejeitado por isso. Da mesma forma, Deus nos resgata, sujos e deformados. Ele não rejeita a sua vida, por mais sujo que você esteja. Podemos até lavar aquela pepita de ouro, mas isso não será o suficiente, tá? Não será o suficiente. Algumas impurezas estão incrustadas no metal, então o ourives precisa levá-lo ao fogo. O fogo, por mais destruidor que seja, só destrói as impurezas do ouro. No final do processo, o metal está limpo, brilhante e muito mais valorizado. Assim acontece conosco. Mas a impureza que destrói, o fogo que destrói a impureza, ela aquece o ouro. Então o ouro vai passar por aquecimentos, tá? Vai passar por momentos de aperto, vai passar por momentos de aquecimento, mas isso sempre será para o nosso bem. Sempre será para que nós sejamos purificados de tudo aquilo que é necessário, para que no final, como diz a palavra do Senhor, sejamos como obreiros aprovados, tá? Como uma noiva limpa, linda e adornada, tá bom? É isso que o Senhor quer da gente e é isso que Ele vai fazer e está fazendo no nosso dia a dia, na nossa vida, tá bom? Em sua primeira epístola, Pedro menciona muitos termos negativos e muitos outros positivos. Então pode aparecer conflito ou paradoxo, tá? Ele está falando sobre isso, mas não é. Nossa vida é assim. Primeiro vem o fogo, depois o brilho e o valor. Só não é necessário o pecado, nem o sofrimento que dele advém, já que não produz nenhum benefício, exceto uma lição que deveria ter sido aprendida de outra forma. Tá? Eu não preciso usar drogas para saber que ela é ruim, para poder dizer para outras pessoas que é ruim. Eu não preciso disso. Tá? E existem outras maneiras também. Eu não preciso passar por problemas na minha vida, não preciso pecar para dizer no futuro para outras pessoas não ir por aquele caminho que é ruim. Eu não preciso fazer isso. Tá? Mas é claro, Deus usa também esses momentos para que nós possamos aprender e ensinar a outros. Nada do que acontece na nossa vida, Deus descarta. Tudo Deus vai usar como aprendizado para o nosso crescimento. Amém? Deus ele faz desse jeito porque Deus é especialista em fazer isso. Mas você não precisa cair na lama para dizer que é lama suja. Tá? É óbvio, tá ali diante de nós, tá? Então nós temos aí, logo depois nós temos as exortações diversas. Neste bloco são incluídos diversos conselhos sobre comportamento, amor mútuo, serviço, novamente sobre o sofrimento. Então uma tônica da carta é falar sobre Cristo, claro, e o sofrimento do cristão. Ok? Então nós temos também demonstrações aos líderes. Pedro se dirige especialmente aos anciãos, presbíteros da igreja, dizendo que os meios deveriam ser exemplos para o rebanho e não dominadores. Então você que é líder de célula, líder na igreja, você tem que ser exemplo, tá? Não dominador. Você não está ali para que as pessoas que estão na célula, né, ou debaixo da sua liderança, estão ali para fazer as suas vontades. Não, esse não é o objetivo. As pessoas estão ali para fazer a vontade de Deus. E você foi escolhido para
mostrar a essas pessoas, né, de forma mais branda, de uma forma mais fácil, esse caminho, ok? Então foi para isso que você foi colocado lá, tá? E incentivar essas pessoas a seguir esse caminho, ok? Então o líder não deve agir como se fosse dono das ovelhas, como se fosse senhor de suas vidas. Liderança não é, querido, não é de forma alguma manipulação nem opressão, mas orientação amável, orientação amável. Então a ovelha deve ser vista como um alvo de cuidado e proteção, e não como fábrica de leite e lã, embora ela os produza. Tá? Então é óbvio. E, por exemplo, uma igreja, né, uma igreja local, constituída, as ovelhas da igreja, aqueles discípulos que estão ali, eles vão sustentar a igreja. Então, com a sua lã, vamos dizer assim, com o seu leite, eles vão sustentar a manter aquele local, né? Manter aquela situação, a vida do líder, né? Daquele que está à frente, que está para o trabalho da igreja direto. Então, a igreja local, né? As pessoas que fazem parte dessa igreja local, né? Os membros, né? Vamos dizer assim, eles que mantêm tudo isso. Então, as ovelhas, com a sua lã e o seu leite, vão manter isso. Mas nós, como líderes, nós não podemos estar trabalhando para que somente usufruamos da lã e do leite das ovelhas. Ok? Não é assim. Então a ovelha deve ser vista como cuidado. Nós temos que cuidar das ovelhas que o Senhor colocou em nossas mãos, tá bom? Então ele admoesta isso, ele chama atenção aos líderes a respeito disso aí. E tem outros destaques aí nessa carta, e vai ser muito legal para nós olharmos. Então, primeiro destaque, pedras vivas. Pedras vivas. O texto de Mateus 16, 18 tem sido objeto de muitas discussões. Tá? Seria Pedro a pedra fundamental da igreja? Claro que não. Em sua primeira epístola, o apóstolo diz que todos os cristãos são pedras vivas, que Cristo é a principal pedra da construção, que é a igreja. Se é assim, então Pedro continua pedra, como é o significado do seu nome. É óbvio, Jesus Cristo é a pedra principal e ele é uma pedra como qualquer um de nós. Tá? Qualquer um de nós. Como é o significado do seu nome. A igreja está firmada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Eles foram as pedras fundamentais da igreja, porém Cristo é a pedra principal. Sem ele, a construção não existiria, ok? Então, o fundamento da igreja não é Pedro, tá? Mesmo que o nome dele seja Pedra, ok? Mas o fundamento da igreja é o Senhor Jesus Cristo. E nós, né, como também o Senhor, somos pedras vivas, tá? Nas mãos de Deus. Então, qual é a relação de tais pedras e a igreja? Tal fundamento está diretamente ligado às vidas, obras e ensinamentos desses homens, apóstolos e profetas. Eles foram os primeiros a compor a igreja do Senhor. O próprio Jesus Jesus, por sua vez, é a pedra principal, pois dela sua própria vida, pois deu sua própria vida, para que a igreja existisse. Então foi ele quem resgatou com seu sangue todos aqueles que fariam parte dessa construção espiritual, tá bom? Então Jesus Cristo é essa pedra fundamental, e não Pedro nem os profetas. Então, voltando agora às palavras de Pedro, todos nós somos pedras vivas, fazemos parte da igreja. Não fazemos parte do fundamento, pois a igreja já existia antes de nós. Porém, fazemos parte da obra. Estamos apoiados sobre os que nos antecederam e servindo de base para os que se inspiram em nosso testemunho e palavra. Tá? Então, a questão da pedra viva, eu creio que eu já tenha falado isso, mas só para lembrar, a pedra viva é diferente da pedra de tropeço. A pedra viva é aquela pedra que se deixa ser moldada, tá? É a pedra que ela consegue ser transformada, ela consegue ser cortada para fazer parte da edificação. A pedra que é pegada pelo construtor e ela tenta ser cortada, o construtor tenta cortar e não consegue cortar, ela não se deixa ser cortada, ela não tem essa característica de ser moldável, de ser formada, de ser cortada. O que ele pega essa pedra? Não serve para ele, não vai servir para a obra. Então ele joga essa pedra no caminho e ela passa a ser pedra de tropeço.
Então nós somos pedras vivas, edificadas, né, e pelo Senhor, ou seja, moldadas pelo nosso Deus. Amém? Aí tem uma outra questão que a gente tem que observar, ele fala lá, né, a questão da pregação aos mortos. É importante nós entendermos. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Então esse texto aí, nós temos que tomar bastante cuidado com ele, tá? Por quê? Por causa dessa palavrinha aqui. E pregou aos espíritos em prisão. Então, o que nós temos a entender, a primeira visão, quando nós lemos aí de primeira mão, assim, nós entendemos que Jesus Cristo, quando morreu, ele foi ao inferno, tá? E lá ele pregou para aqueles que estavam, né? Para que esses se convertessem. Então, quando você tem a ideia de pregar, é a ideia de estar falando para alguém para que essa pessoa se converta, ok? Não é essa a ideia da pregação? Então, só que nós temos que tomar muito cuidado que nem todas as palavras que estão aqui é exatamente dessa forma que nós temos que entender, tá? Existe uma diferença entre elas aí, mas vamos lá. Este é um dos textos mais misteriosos das Sagradas Escrituras. A polêmica em torno do seu significado não tem fim, tá? Eu vou falar, vou falar aqui a minha posição, né? Como vocês estão fazendo um curso aqui na igreja, a gente vai falar a minha posição a respeito disso. A polêmica em todo o seu significado não tem fim. Procuraremos expor resumidamente as principais linhas de interpretação do assunto em questão. Então, nós lê também 1 Pedro 4, 5, 6, Romanos 10, 7, Salmo 16, 10, Efésios 4, 9. Então, neste assunto, além dos católicos não concordarem com os protestantes, esses últimos não concordam entre si, né? Encontramos posições diferentes de uma denominação evangélica para outra, tá? Então nós temos essas diferenças aí no mundo cristão com relação a esse texto, tá? Mas vamos seguir adiante, vamos tentar dirimi-lo aí. A pergunta inicial é: Jesus foi ao inferno? O texto de Pedro não está dizendo isso, mas tem sido muitas vezes a interpretação adotada, principalmente por causa de outros textos bíblicos, dos credos da Igreja Católica e dos livros apócrifos, tá? Na verdade, esse credo não é apostólico, tá? O credo que a gente tem, o primeiro, esse credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? O credo apostólico, tá bom? E os livros apócrifos, alguns dos quais mencionam explicitamente a descida de Cristo ao inferno, entre sua morte e a sua ressurreição. Por exemplo, podemos citar o chamado credo apostólico e os apócrifos, né? Evangelho de Bartolomeu e o Evangelho de Nicodemos. Um paralelo entre tais escritos e os textos bíblicos mencionados produzem a interpretação correspondente. Então, se nós pegarmos lá o Evangelho, o credo apostólico, tá? O credo apostólico, deixa eu me aparecer aqui de novo. O que acontece? O credo apostólico diz lá: creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Foi sepultado, né? Que morreu, eu não lembro direito. Sob a ordem de Pôncio Pilato, foi sepultado, desceu, foi ao inferno, né? Subiu aos céus. Então, eu não lembro direito. Meu Deus, deu branco agora. Falei esse negócio tantas vezes na minha vida, mas agora sumiu. Mas o credo apostólico, ele fala essa questão da descida de Jesus Cristo ao inferno. Se você lembra isso, você deve estar falando agora, né? Mas, e o credo apostólico foi feito para os apóstolos, tá? Para aqueles que estavam vivendo naquela época, porque era necessário, porque muitas coisas estavam acontecendo naquele instante sobre o judaísmo, sobre o gnosticismo, estava entrando na igreja. Então, foi necessário estabelecer algumas posturas com relação a quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, quem é Deus,
tá? O que Jesus Cristo fez, a obra dele. Então, o credo apostólico, ele dá um resumo disso tudo aí, ok? Para que a pessoa não pudesse ser enganada ou levada a outras coisas para entender. Mas vamos lá, vamos seguir adiante que tem coisa legal aí. Então, dizer que o Espírito Santo foi ao inferno resgatar alguém é fazer uma grande confusão com as funções das pessoas da Trindade. Então, tal equívoco se dá pelo fato de que algumas traduções usam a palavra Espírito com letra maiúscula, né? E como nós vemos aí em 1 Pedro 3,18, tá? Então isso aí causa uma confusão. E aqueles que dizem que Cristo não foi ao inferno, afirmam que ele foi se apresentar ao Pai após sua morte. Então ele morreu, foi aos céus, tá? Mencionam como argumento a palavra de Jesus Cristo ao laudar na cruz. Hoje estarás comigo no paraíso. Tá? Como explicam então o texto de Pedro? Calvino chegou a afirmar que a cruz foi um inferno experimentado por Cristo. Para os anabatistas, este mundo foi um inferno ao qual Cristo desceu a encarnar. Tá? Então nós temos várias questões de pensamento a respeito disso, mas vamos lá. Pelo que ficou registrado nos livros até o século IV depois de Cristo, era plenamente aceita a ideia de que Cristo tenha mesmo descido ao inferno. Então, a ideia primária, a ideia principal que tinha lá a igreja até o IV século, é que Jesus Cristo tinha descido ao inferno. Assim, identificado como o lugar dos mortos. Somente a partir do século V é que se passou a questionar tal sentido. Tá? Então, só até o quarto, 400 anos depois de Cristo, né? Quarto século, é que isso passou a ser falado. Tá? Depois do século V, é que começou a falar a respeito disso. É que se passou a questionar tal sentido. Neste tempo, Agostinho propôs o seguinte entendimento para o texto de Pedro. O Evangelho teria sido anunciado aos mortos no tempo em que os mesmos estavam vivos. Assim, os contemporâneos de Noé teriam ouvido a pregação antes do dilúvio. O Espírito de Cristo, mencionado em 1 Pedro 3,18, estaria agindo através de Noé, pregoeiro da justiça. Então, tal interpretação, bastante inteligente, não explica o texto de 1 Pedro 4, 5 e 6. Tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui 1 Pedro 4, 5, 6. Isso a gente tem que ler, tá? Para a gente entender. Vou achar aqui. Apocalipse, João, Pedro. Diz lá a palavra do Senhor. 4, 5 e 6. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Não, tá aqui. E acham estranho não correrdes com eles o mesmo desenfreamento, a dissolução, blasfemados de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas estivessem segundo Deus no Espírito. Tá? Então, esses 5 e 6, ele fala isso, pregado aos mortos. Tá? Então, em todos os mortos, parece estar envolvido. Além disso, o texto, 1 Pedro 3, 18 a 20, fala da pregação que foi dirigida a espíritos em prisão e não a pessoas vivas. Tá? Não a pessoas vivas. Então, nós podemos entender que essa prisão é qual local? Exatamente. Tá? Mas vamos mais adiante, para nós entendermos. Então, o texto Atos 2, 27 a 31, talvez seja o mais claro para que se conclua que Cristo foi ao inferno. Vamos ler? Vamos lá. Atos 2, 27 ao 31. Vamos lá? Tô com a garganta seca, né? Tô falando demais hoje.
Vamos lá, 27. Vamos estar? Tá aqui. Pois não deixará a minha alma no Hades. Pois não deixará a minha alma no Hades. Nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida. Com a tua face me encherás de júbilo. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Tendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a Jesus do que todos nós sabemos, somos testemunhas, de sorte que, exaltado seja a destra de Deus, e tendo recebido o Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso, e vós agora vedes e ouvides. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por cabelos dos meus pés. Saiba, pois com certeza que todo Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, fez Deus, o Senhor e Cristo. Ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que fazemos para ser salvos, varões e irmãos? Né? Mas aí, para o 31, então nós vemos aí essa questão de Jesus Cristo, ele ter descido ao Hades. O texto deixa claro, tá? O autor utiliza a palavra Hades. Esta palavra estaria sendo usada em referência a um lugar espiritual, ou simplesmente a sepultura, ou apenas ao estado da morte. Algumas versões usam a palavra Hades, então na Almeida revisada e corrigida, enquanto outros traduzem como morte, Thompson e Almeida revisada atualizada. A versão católica dos monges de Maré de Sous menciona a região dos mortos, o que não indica um sentido estritamente físico ou espiritual. A Bíblia das edições Loyola utiliza a expressão mansão dos mortos. A versão do padre Antônio Pereira de Figueiredo traduz Hades como inferno. Tá? Então nós temos essas traduções aí, e todas elas, de certa forma, falam sobre o inferno. Né? Então a palavra Hades é grega, se origina da mitologia dos gregos, sendo utilizada para identificar o lugar espiritual para onde vão os mortos. Então o Hades não está falando de sepultura, está dizendo aonde ele iria, né? O inferno. Vão os mortos. O Hades estaria dividido. Isso aí que é importante, para nós entendermos. O Hades estaria dividido em duas partes. O Elísio para os bons e o Tártaro para os maus. Os hebreus tinham uma concepção semelhante sobre a região dos mortos. Então, nós temos a ideia, né, nesse caso aí, de ser um local, né, o Hades, um local separado. Você tem o Elísio e o Tártaro, ok? Então, nós temos essas duas posições. Então, os hebreus, eles tinham também a mesma ideia a respeito disso, tá? Eles tinham a mesma ideia, só que eles chamavam outro local, ok? Então, tinha ideias semelhantes, mas eles chamavam Sheol, ou Sheol. Também com um lugar para os justos e a outra para os ímpios. Tá? Entretanto, Sheol também significa sepultura. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, então foram usadas palavras gregas, das quais se aproximavam do conceito hebraico. Então, se ele usou Hades, o Hades tem essa característica, não de sepultura, mas o local dos mortos, espiritual, que é dividido em dois locais, Elísios e Tártaros. Tá? Assim, a dúvida sobre o lugar físico e espiritual, ela, de certa forma, ainda prevalece, tá? Mas é mais entendido desse jeito. O que acontece? É bastante antiga a ideia de que alguém pudesse descer ao Hades com alguma missão, né? Você já viu isso em alguns filmes, ok? O pessoal buscando achar
moedinha para dar do barqueiro para ir e voltar. Então isso aí era, você vê em muitas situações. De acordo com a mitologia grega, Hércules teria ido até lá. Histórias semelhantes são encontradas na literatura babilônica, egípcia e romana. Conforme Orígenes, houve entre os judeus a crença de que os profetas do Velho Testamento tenham ido para o Sheol, onde continuaria seu ministério de pregação. Tal suposição aparece também no Talmud. Assim, a crença de que Cristo teria ido ao inferno não seria de difícil aceitação. Alguns, como Clemente de Alexandria, chegaram a dizer que os apóstolos também teriam ido ao Hades após sua morte, para pregar-os que também os demais cristãos teriam essa missão. Isso seria usado para alguns para justificar a morte de pessoas jovens. Então, afinal, segundo essa tese, essas pessoas teriam um grande trabalho a executar na região dos mortos. Tá? Então, tudo isso são questões que talvez você não conheça, né? Como uma vivência assim leiga, né? Mas nós estamos trazendo alguns assuntos mais profundos para nós entendermos como funcionava até naquela época, né? O pensamento das pessoas. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, apresentamos a seguir outro quadro comparativo sobre o assunto, tá? Então, vamos lá, vamos ver esse quadro. A gente vai ter um quadro comparativo destacando a posição denominacional de alguns líderes teológicos, tá? Então, aquilo que a gente já tinha falado sobre a posição de algumas igrejas, então nós vamos entender agora como que eles se posicionam. Deixa eu sair aqui da frente. Então, Cristo foi e salvou os justos, defendida pelos católicos, algumas igrejas reformadas e alguns outros teólogos aqui, tá? Cristo foi e salvou a todos, algumas igrejas reformadas e arminianos. Cristo não foi ao inferno, anabatistas, alguns calvinistas e Agostinho. Cristo foi, mas não salvou ninguém. Tá? Não salvou ninguém. Luteranos e outros pensadores teólogos aqui. Cristo salvou apenas algumas pessoas. Lutero, né, mais tarde assumiu também essa posição, ok? Então Lutero estava aqui, os luteranos, né? Depois ele mais tarde tomou essa posição aqui. Então esse é o pensamento que nós temos sobre algumas coisas nesse sentido aí. E nós, né? E a gente? Vamos lá, calma, gente, calma. Estou muito apressado, tá? Então encontramos duas posições distintas atribuídas a Calvino em relação à ida de Cristo ao inferno. Não sabemos se ele mudou de ideia, como ocorreu com Lutero. Então, uma das fontes consultadas foi escrita por um calvinista e nega a ideia literal de Cristo ao inferno. Mas vamos continuar aqui. Para o melhor entendimento possível a respeito desse assunto, é fundamental que consideremos o ensino geral da Bíblia. Qualquer suposição deve ser confrontada com outros textos das Escrituras para que se conclua sobre a prevalência ou não, mas eu vou dar, deixa eu ver. Jesus teria ido pregar aos mortos para que esses se salvassem? Então, o entendimento não parece coerente com outras passagens das Escrituras, tá? Não é coerente, porque a palavra de Deus, ele mesmo declara, tá, lá em Hebreus, de que é dado somente à pessoa uma chance, tá? E essa chance é aqui, na terra. Logo depois vem o juízo. Tá? Então o homem está destinado a morrer somente uma vez. E logo depois vem o juízo. Então a morte, a palavra morte, significa separação. Okay? Então uma vez separado, separado para sempre. Então quem morre, morre para sempre. Tá? E nós, que somos filhos de Deus, nós morremos? Não, nós não morremos. Nós passamos, nós descansamos até o momento em que o Senhor nos chamar para encontrar com Ele nos ares, ok? Mas quem morreu, ou seja, morreu sem o Senhor, há uma separação eterna, Hebreus fala isso, tá? Então, vindo a morte, vem o juízo. Se depois de viverem, morrerem no pecado, todos os ímpios ainda puderem se salvar, então de nada teria valido a vida de justiça dos justos, já que todos acabariam no mesmo lugar e na mesma situação. O que? Salvos. Tá? É fato.
Então nós temos que entender que Jesus Cristo, se ele desceu ao inferno, sim, é fato. Nós vimos agora também em outros textos que declara isso, tá? Mas nós temos que entender de outra forma que ele foi, mas ele não veio salvar ninguém, tá bom? É bem provável que Jesus tenha anunciado o evangelho aos justos do Velho Testamento, embora o texto 1 Pedro 18 a 20 não mencione. Talvez, o fato é que muitos deles ressuscitaram após a ressurreição de Cristo, conforme está em Mateus. Davi disse: não deixarás minha alma no Hades. Além de estar profetizando sobre Cristo, ele não poderia também estar falando sobre a sua própria alma, conforme uma interpretação literal do Salmo. Tá? Que a palavra do Senhor tem que ser interpretada primeiro de forma literal, e depois nós buscamos alegorias. Tá? Então, é uma coisa a se pensar. Tá? E está falando literalmente sobre ele, está falando sobre Jesus Cristo. Então, nós temos que entender isso. Tá? Jesus teria ido pregar para os mortos para que estes se salvassem. Então, eu voltei um slide aqui, né? Voltei, peraí, deixa eu ir para frente. Tá? Então vamos lá, vamos decidir isso aí por vez. Jesus teria descido para tomar as chaves da morte e do inferno nas mãos do diabo? Os calvinistas dizem que isso não faz sentido, já que o diabo nunca teve tais chaves. Por outro lado, podemos também questionar quem disse que o diabo mora no inferno. Pelo que sabemos, ele habita no planeta Terra e circula entre as regiões celestiais. Em algumas dessas supostas reuniões, eles são eufóricos com seus planos e realizações. Não estaríamos alimentando um folclore religioso com tudo isso? Afinal, a Bíblia mostra o inferno como um lugar de tormento e não de reuniões satânicas. Se o diabo lá estivesse, estaria sofrendo tormentos e não fazendo planos. Deixa eu voltar aqui a câmera para falar contigo. O que acontece, querido? A percepção que nós temos com relação a isso é que Jesus Cristo ele vai a um local, né, que a gente chama por inferno, né, mas poderíamos os judeus chamam de Sheol, né, mas poderíamos dizer que seria um lugar assim, onde, de certa forma, ele é dividido em dois locais. Né? Como nós temos lá Perdão, o celular aqui me tirou a concentração. Como nós temos a parábola do rico Lázaro, morreram os dois. Tá? Um foi para um lugar de tormento e o outro foi para o seio de Abraão. Certo? Então, nós poderíamos dizer que existem esses dois locais. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu levando pecados. Morreu? Quais pecados? Os meus, os seus, pecados da galera. Então, quando Jesus Cristo ele desce, ele vai para o lado lá de tormento. Tá? Mas ele vai lá para o lado do tormento porque ele estava carregando os nossos pecados. E lá ele entrega todos os nossos pecados. Lá deixa todos os nossos pecados lá no inferno. Tá? E por Satanás, né? Não é que ele rouba a chave de Satanás que estava lá no inferno, Satanás estava lá. Não é essa a questão. A questão é que Satanás ele perde agora algo muito interessante, porque ele matou um inocente, uma pessoa que não poderia ter morrido. Então ele leva a cruz, ele faz todo esse trabalho, leva ao inferno alguém que nunca não poderia ter morrido. Então ele perde a sua autoridade, essa autoridade é dada, é entregue novamente a Jesus Cristo. Por isso, essa fala que Jesus Cristo roubou a chave do inferno, roubou a autoridade que Satanás tinha. Tá? E Jesus então ele pula para o outro lado, já que não está carregando mais pecado nenhum, e diz lá, chega no pessoal que estava todo mundo no seio de Abraão: olha só galera, cheguei. Tá? Porque quem está no seio de Abraão? Todos aqueles que morreram antes da graça, tá? Antes da graça. Todos aqueles que morreram na esperança do Messias. E Jesus Cristo, então, ele vai a melhor palavra que existe ali, pregar os cativos, não seria a palavra pregar, seria proclamar ou declarar. Então Jesus chega lá e declara, ele proclama
né, que Ele é o Salvador, que Ele é o Messias e agora está tudo resolvido. Eu não estava esperando o Messias, eu cheguei. Tá? Então essa seria a fala nesse momento. Mas finalizando a nossa aula de hoje, ele é muito legal, tá? Que esclarece muitas coisas, mas vamos colocar esse fato da questão das pedras vivas em nossos corações. O Senhor nos chama de pedras vivas. Ele quer que nós vivamos dessa forma, a cada dia sendo moldados pelo Senhor, para que possamos fazer parte de uma grande edificação. Queridos, fique na paz. Deus te abençoe de forma tremenda. Fique com essa palavra, né? Tenha ela no coração, guarde ela e bons estudos, tá bom? Nós nos veremos aí em outro momento estudando outra carta, ok? Paz. Shalom, queridos. Que Deus te abençoe grandemente.